Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos agora na nossa semana 5 e para essa semana temos mais alguns exercícios para resolver. Então, lá no roteiro, logo no início, nós temos o link para acessar o simulador que será usado essa semana. Ele tem essa carinha aqui, tá? Mas antes da gente acessar o simulador, nós temos alguns exercícios para resolver. Então, o que a fase 2 nos pede é que, primeiro, a gente realize o balanceamento das 3 reações no caderno, tá? A gente tem a síntese de amônia, hidrólise e queima de metano. Depois que a gente finalizar, a gente vai lá na simulação para ver se está correto ou não. Se não tiver certo, a gente volta e faz de novo. Beleza? Então, vamos lá. Questão número 1. Realize o balanceamento das seguintes equações químicas. Então, eu vou começar pela primeira aqui, em que eu tenho N2 mais H2, e isso aqui vai resultar em NH3, ok? Para fazer o balanceamento, primeiro a gente vai olhar o seguinte: qual elemento aparece apenas uma vez de cada lado? Então, o nitrogênio aparece só uma vez aqui desse lado da seta. E aqui só uma vez também. O hidrogênio aparece só uma vez aqui e uma vez aqui. Então, eles estão iguais, né? O que a gente vai olhar em seguida é qual tem o maior número de átomos. Então, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Então, eu tenho 3 hidrogênios aqui e 2 hidrogênios aqui. Esse 3 eu vou passar aqui pra frente e esse 2 aqui pra frente. Então, esse 3 vem pra cá, esse 2 vem pra cá. Agora, aqui eu fiquei com 2 vezes 3, me dá 6 hidrogênios. E aqui eu tenho 3 vezes 2, me dá 6 hidrogênios, ok? Agora, a gente vai lá pro nitrogênio. Aqui eu tenho 2 nitrogênios, aqui eu já tenho 2 nitrogênios, então eu posso colocar um aqui na frente ou não colocar nada, que é a mesma coisa, tá? Se não tem número aqui, é porque é 1. Então, eu tenho 2 nitrogênios, 6 hidrogênios e 6 hidrogênios. Beleza? Agora a gente vai lá para o simulador para ver se esse nosso balanceamento está correto. Então, aqui, quando vocês clicam naquele link, vai abrir essa página. Venham aqui na setinha, no play, e vai abrir essa página aqui em que vocês veem em introdução. Aqui eu tenho síntese da amônia, hidrólise e queima de metano. Então, vamos vir aqui na síntese de amônia, que é o que a gente está fazendo agora. No nosso balanceamento, a gente teve que eu preciso de uma molécula de N2 e 3 moléculas de H2. Isso vai resultar em 2 moléculas de NH3. Olha lá, apareceu um sorrisinho, significa que o nosso balanceamento está correto. Eu posso vir aqui em ferramentas ainda, e ó, tem balança, que se eu tirar aqui, olha, ela já cai mais para um lado, já tá me mostrando qual lado que tem mais. E de barrinhas, que eu também consigo modificar aqui. Beleza? Vamos agora para a nossa segunda equação química, que é H2O, que vai me dar H2 mais O2. Então, vamos lá. Qual que aparece apenas uma vez de cada lado? Aqui eu tenho hidrogênio e hidrogênio uma vez, oxigênio e oxigênio uma vez. Qual tem maior índice? Aqui o maior é o 2 e tá tanto no hidrogênio como no oxigênio. A gente vai ter que olhar como que a gente vai fazer isso aqui. Eu vou pegar primeiro aqui, ó, o oxigênio, que ele tem apenas um desse lado e aqui ele tem 2. O que eu posso fazer, então, é colocar 2 aqui. Agora eu tenho 2 oxigênios e 1 aqui e permaneço com 2 oxigênios. O hidrogênio, agora, olhando aqui, eu tenho 2 vezes 2 hidrogênios. Então, eu tenho 4. Aqui eu tenho 2. Para conseguir chegar em 4, eu tenho que multiplicar ainda por 2. Então, aqui eu vou ter 4 hidrogênios, 2 oxigênios
e 2 oxigênios. Esse índice aqui, ó, ele passa para os dois elementos, tá? Não é só para o H, ele passa para os dois. Então, eu tenho 2 oxigênios. Beleza? Agora, vamos lá no nosso simulador. Agora aqui a gente vai selecionar a hidrólise. E no nosso balanceamento eu tinha 2 moléculas. Aqui, olha, ela também já vai aparecendo aqui em cima, de água, que vai resultar em 2 de H2 e 1 de A2. Olha lá, nosso balanceamento está correto. Vamos agora para a nossa terceira equação, em que eu tenho 1CH4 mais 1O2, e isso vai resultar em CO2 mais H2O. Então, vamos lá, que eu tenho um pouquinho mais de elementos. Tenho carbono, uma vez aqui, uma vez aqui. O hidrogênio, uma vez aqui e uma vez aqui. E o oxigênio, uma vez aqui e 2 aqui. Então, vamos começar pelo hidrogênio. O hidrogênio tem índice 4 e aqui tem 2. Eu posso colocar 4 e 2. Ou eu também posso colocar... Eu vou dividir esses índices aqui por 2, já que os dois são múltiplos de 2, né? Em vez de eu colocar 2 para cá, eu coloco 1. Em vez de eu colocar 4 para cá, eu coloco 2. Então, aqui eu venho com 1. Pensem que eu só estou dividindo isso aqui, tá? E aqui eu tenho 2. Posso colocar o 4 para cá e o 2 para cá? Posso. Depois vocês vão ver que vai ficar... que vocês vão conseguir dividir isso aqui tudo por 2. Vamos deixar sempre no menor valor, tá? Então, aqui eu tenho 4 hidrogênios. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Vamos olhar o carbono agora. Aqui eu tenho um carbono. Aqui eu tenho um carbono. Ok. Então, eu vou colocar um aqui na frente. Vamos olhar o oxigênio ainda. Pode ser que depois a gente tenha que mudar esses valores aqui ainda, mas é uma maneira de começar, tá bom? Oxigênio, aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 2 mais 2 vezes o 1, que tá aqui embaixo, que não aparece. Então, eu tenho 4. 2 aqui, mais 2 aqui, eu tenho 4 oxigênios desse lado, e aqui eu só tenho 2. Se eu tenho 2, para chegar em 4, vou multiplicar isso aqui por 2. Agora, eu fiquei com 4 desse lado e 4 desse lado. Beleza? Vamos ver lá no nosso simulador se é isso aí mesmo. Agora, a gente vem aqui na queima do metano, que a gente tem no nosso balanceamento, que precisamos de uma molécula de CH4, 2 de A2, e isso vai me gerar uma de CO2 e 2 de água. Olha lá, apareceu o sorrisinho, nosso balanceamento está correto. Beleza? Questão número 2. A estratégia básica para a produção de amônia, o NH3, é combinar o gás hidrogênio, H2, com o gás nitrogênio, N2, a alta temperatura e sob alta pressão. E aqui tem um pouco da historinha sobre a síntese da amônia. Mas vamos logo para a nossa questão aqui. Na reação de síntese de amônia, qual é a quantidade de matéria, mol, de hidrogênio para produzir 42 mols de amônia? Então, eu tenho uma relação aqui. Essa síntese da amônia a gente já fez ali no exercício 1, que é essa nossa primeira reação. Então, o que eu vou fazer agora? Eu já sei que esse balanceamento está correto, eu vou apenas copiar. Então, eu tenho 1 N2 mais 3 H2, e isso vai dar 2 NH3. O que o exercício está me pedindo é o seguinte: qual é a quantidade de hidrogênio? Então, vou fazer o seguinte, eu quero saber essa quantidade de hidrogênio que eu preciso para formar 42 de amônia. Eu tenho uma relação, eu sei que com 3 hidrogênios eu formo 2 moléculas de amônia. Então, o que eu vou fazer é uma regrinha de 3. 3 vezes 42
é igual a 2 vezes x. Beleza? Passando esse 2 lá para o outro lado, dividindo, eu vou ter um x igual a 63. O quê? Mols de H2, que é o que eu tô procurando. Então, para eu conseguir formar 42 mols de amônia, eu vou precisar de 63 mols de H2. Beleza? Só isso, exercício bem tranquilinho. Questão 3. Hidrólise é o nome dado ao processo químico no qual moléculas de substâncias são quebradas em unidades menores a partir da ação de íons provenientes da ionização da água. Na reação de hidrólise da água, qual é a quantidade de moléculas de O2 que são formadas a partir de 10 mols de H2O? Essa hidrólise a gente já fez aqui na questão número 1. Então, novamente, eu vou só copiar, já que eu sei que esse meu balanceamento está correto. Então, eu tenho 2H2O, que vão formar 2H2 mais 1O2. O que o exercício está me pedindo é quantidade de moléculas de O2. Então, aqui O2 é o que ele está me pedindo, que são formadas a partir de 10 mols de H2O. Então, com 10 mols de H2O, quantos eu consigo formar? De novo, aqui eu vou ter uma regrinha de 3. Eu só vou reescrever ela aqui do lado. Então, com 2 mols de H2O, eu consigo formar 1 de O2. Com 10 mols de H2O, eu formo quantos de O2? E aí, regrinha de 3 de novo. 2 vezes x, que vai ser igual a 10 vezes 1. Passando esses dois dividindo para o outro lado, eu vou chegar em 5 mols de O2. Então, com 10 mols de H2O, eu consigo formar 5 mols de O2. Beleza? Questão 4. Aqui eu tenho um textinho que fala a respeito das reações de combustão, tá? A pergunta do exercício é: você deseja realizar a queima de 1 kg de metano. Para isso, você possui um cilindro de oxigênio, O2, que contém 5 kg deste gás. Essa quantidade de O2 é suficiente para queimar todo o metano desejado? Reagindo o máximo possível, qual a massa de CO2 emitida por essa queima? Então, eu tenho duas perguntas aqui. Isso significa que eu terei que fazer 2 regras de 3. Eu tenho 5 kg de O2 e eu preciso queimar 1 kg de metano. Eu preciso descobrir quanto que eu preciso de CO2 para queimar esse 1 kg de metano, para ver se é o suficiente esses 5 kg de oxigênio. Para isso, eu vou voltar lá na questão número 1, aqui onde eu já fiz o balanceamento dessa queima de metano. E eu sei que esse balanceamento está correto, então eu vou usar esses dados aqui. 1CH4 mais 2O2 vai formar 1CO2 mais 2H2O. Então, tá aqui a minha informação, vou voltar aqui no exercício. Então, vamos voltar aqui. E a informação que eu tenho é que eu tenho 1 kg de metano. Aqui eu tenho apenas moléculas, quantidade de moléculas. Mas aqui eu tenho a informação seguinte: eu tenho massa molar. Qual a massa por mol? Aqui eu tenho uma molécula e aqui eu tenho a massa de cada molécula. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: aqui eu tenho uma molécula e eu vou multiplicar pela massa de cada molécula, que é 16 gramas por mol. Mas aqui, ó, eu tenho 2 moléculas. Agora eu vou vir aqui para a massa molar do O2, que é o que a gente está calculando aqui, que é
32 gramas por mol. Isso vai resultar em uma molécula de CO2, aqui tá a massa molar, que é 44 gramas por mol, mais 2 moléculas de H2O, que é 18 gramas por mol. Beleza, agora eu vou descobrir quanto que eu tenho nessa reação. Eu sei quanto é a massa molar de cada molécula, mas nessa reação eu não tenho só uma molécula de cada. Então, 1 vezes 16, aqui eu vou ter 16 gramas de CO2, mais 2 vezes 32, 64 gramas de O2. Isso vai resultar em 1 vezes 44, 44 gramas de CO2, mais 2 vezes 18, 36 gramas de H2O. Então, essas são as informações que eu tenho. Eu sei a massa de cada um desses elementos da minha reação. A informação que eu tenho é a seguinte: eu tenho 1 kg de metano. Quem que é o metano? É esse primeiro carinha aqui. Então, aqui eu tenho 1 kg. E a primeira pergunta, essa quantidade de O2 é suficiente para queimar todo o metano? Então, eu preciso descobrir quanto que eu preciso de O2 para queimar esse metano. Então, eu vou ter um X quilogramas. Eu preciso descobrir quanto que é. Então, regrinha de 3. Com 16 gramas, eu preciso de 64 gramas de O2. Para queimar 1 quilograma, quantas gramas que é? 1000 gramas. Eu preciso de quantas gramas de O2? É isso que eu estou procurando. Fazendo aqui a minha regrinha de 3, eu vou ter um 16x, que será igual a 1000 vezes 64. Passando esse 16 dividindo, eu vou chegar no valor de 4.000 gramas de O2, ou 4 quilogramas de O2. Se eu tenho 5 quilogramas de O2 e eu preciso de 4, então eu vou conseguir realmente queimar 1 quilograma de metano, que é o que o exercício está me pedindo, ok? Então, essa quantidade é suficiente? É suficiente, sim. Agora, a segunda pergunta. Reagindo o máximo possível. Quanto que é esse máximo possível? É 1 quilograma, porque eu já descobri que eu vou conseguir queimar todo ele. Qual é a massa de CO2 emitida por essa queima? Então, reagindo esse 1 kg, quanto que eu vou ter de CO2? Então, vou chamar de Y aqui e eu quero descobrir quanto que eu vou ter de CO2. Eu vou ter que fazer a regrinha de 3 de novo. Agora que eu já sei esse valor de X, eu posso fazer essa relação de X com Y ou de 1 com Y, tá? Eu vou pegar esse primeiro quilograma aqui. Então, a relação que eu tenho, eu sempre tenho que usar essa aqui como parâmetro, tá? Eu tenho que com 16 gramas, eu formo 44. Então, vamos lá. Com 16 gramas, eu vou formar 44 gramas de CO2. Agora, para conseguir com esse quilograma, que são 1000 gramas, eu vou formar quantas gramas de CO2? Fazendo regrinha de 3, então eu vou ter 16y, que será igual a 1000 vezes 44. Passando 16 dividindo lá para o outro lado, o meu y será igual a 2.750 gramas de CO2, ou 2,75 quilogramas de CO2. Então, é isso que eu vou produzir quando eu queimo 1 quilograma de metano. Beleza, gente?